Olá, amados irmãos. Vamos ler hoje o Salmo 36, no versos 5 ao 10. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos é como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhe dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continuamente a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Amém. Queridos, queridas, quero compartilhar a palavra do Senhor nesta oportunidade. Queremos ler Atos capítulo 9, versículos 36 a 43. Vamos à leitura. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jopa, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Preciosa palavra do Senhor, oremos. Ó Deus, obrigado pela bênção de estarmos em conexão uns com os outros, Pai, e especialmente conectados a Ti e a Tua palavra. Guia-nos no momento desta meditação, neste culto, ó Pai da manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos e queridas, queremos proclamar a palavra do Senhor, então, sob o título Dorcas, o impacto de um testemunho. Nesta preciosa, esse precioso registro que temos do testemunho desta discípula do Senhor Jesus, chamado Dorcas. Dorcas, o impacto de um testemunho. Atos 9, 36 a 43. O personagem do texto, nós temos aqui uma pessoa, uma mulher que serviu, que impactou pela sua disposição em servir a Deus e servir as pessoas. Uma mulher tão importante para a sua comunidade que aquele povo não pôde suportar a sua morte. Já pensou? Interessante isto. Deus chama, Deus capacita, sustenta e até ressuscita quem for preciso para que continue abençoando e expandindo o reino e servindo as pessoas. Aqui nós temos lições preciosas sobre servir, sobre o serviço cristão, sobre o testemunho cristão. Nós somos conhecidos pelo que fazemos. Tudo aquilo que temos interiormente se expressa exteriormente. É o que nós vemos na vida de Dorcas,
Dorcas foi uma serva dedicada ao Senhor Jesus e por isso impactou as pessoas que estavam ao seu redor. Dorcas, então, nós temos o impacto de um testemunho. Como podemos servir a Deus através do serviço às pessoas? Desenvolvendo um estilo de vida marcado pela devoção a Deus. É isso, queridos e queridas, que nós vemos na vida de Dorcas. Dorcas realmente teve uma vida marcada pela devoção a Deus. Eu costumo dizer que Dorcas costurou, já que ela lidava com tecidos, ela costurou seu testemunho. E como foi que ela costurou seu testemunho, sua reputação? Nós vamos então ver algumas lições presentes aqui. Primeiro, Dorcas, o texto mostra que Dorcas era compromissada com o Senhor Jesus. Tinha um compromisso claro com o Senhor Jesus. Isso é muito importante. Observe que ela é chamada de discípula. E é interessante observarmos que é a única a ser chamada assim aqui na palavra de Deus. A palavra que descreve materia, usada somente no Novo Testamento e significa discípulo no feminino. Olha só que destaque é dado para esta serva de Deus. Evidente que assim que ela aceitou a Cristo e ao seu convite de segui-lo, também poderia ser chamada de seguidora ou serva. Dorcas nos desafia a também sermos servos e servas, discípulos e discípulas de Jesus em nosso tempo, em nossa geração. Como é que é o seu modo de vida como servo, como serva do Senhor? Este modo de vida, pode confiar a você como discípulo as tarefas e o cuidado de pessoas e de suas obras? O Senhor pode, realmente confiar em você como discípulo ou discípula do Senhor Jesus? Em segundo lugar, o texto mostra o impacto das boas ações de Dorcas. Dorcas, e este pequeno texto já mostra, ajudava muito as pessoas, mulheres viúvas necessitadas. Este é mais um texto que mostra a ação de cuidado daqueles e daquelas que se dispõem a servir a Deus. Mulheres viúvas necessitadas vinham até Dorcas. Dorcas recolhia os tecidos e fazia túnicas e vestidos para elas. Dedicava seu tempo, dedicava suas habilidades. Dorcas também ajudava os mais pobres, que não podiam comprar nem os tecidos, e fazia roupas para eles. Ou seja, essa mulher nos desafia a deixarmos as teorias a respeito de amar a Deus e amar ao próximo de lado e colocarmos em prática o cuidado pelas pessoas. O impacto das boas ações na vida do discípulo, da discípula de Jesus. Em terceiro lugar, o texto mostra o impacto do testemunho de Dorcas quando ela ajudava financeiramente os mais pobres. Ainda há um destaque para isto: ela enfiava a mão na bolsa, ela limpava o seu cofre para abençoar pessoas. Na realidade, ela expressava a sua piedade e amor ao Senhor, cuidando dos pequeninos de Jesus. Muitas pessoas ganharam de presente de Dorcas as roupas de que precisavam e gostavam muito dela. Dorcas amava ao Senhor Jesus e fazia com amor e boa vontade, boa disposição. Como é importante, queridos e queridas, na vida, como discípulos e discípulas de Jesus, na vida cristã, fazemos tudo realmente com amor, com boa vontade. Sempre que fazemos assim, sempre que fazemos alguma coisa, devemos fazer com amor, porque fazemos
para o Senhor. É assim que nós devemos pensar, fazemos para o Senhor. Esta mulher nos desafia a amarmos mais a Deus e as pessoas do que ao dinheiro ou aos bens materiais. Que desafio para nós nesse tempo presente, esse tempo em que as coisas tendem a assumir o valor das pessoas, o valor que deveríamos dar ao ser humano, muitas vezes hoje é passado para coisas, para bens materiais. Como é o seu ministério, como é a sua vida como servo, serva do Senhor nesse tempo? Você tem se envolvido regularmente na prática de boas obras? Você tem gasto de seu tempo, seus recursos, seus talentos para abençoar os menos favorecidos? As pessoas que têm necessidades podem contar com a sua ajuda? Pode recorrer a você, você está disposto, está disposta, você tem um coração como Dorcas, um coração generoso para ofertar, você tem um coração obediente para dizimar. Dorcas costurou seu testemunho, sua reputação. Em quarto lugar, era tão impactante o seu testemunho que até depois de morta, ela trazia esperança no coração dos irmãos. É interessante nós observarmos aqui, queridos e queridas, Dorcas ficou doente e morreu. A palavra de Deus registra aqui neste episódio. Isto nos faz pensar e refletir que até mesmo os servos de Deus mais dedicados ficam doentes. Isto acontece, nós somos humanos e limitados aqui por consequência do pecado no mundo. Até os servos de Deus ficam doentes e morrem. Dorcas recebeu preparativos para o enterro, mas não foi sepultada. Parece que os que estavam rodeando ainda mantinham aquela esperança. Os mais próximos tomaram as providências para o seu funeral, levaram seu corpo, colocaram no quarto no andar superior da casa. Estranhamente, não deram sequência aos preparativos para o funeral, que seria preparar o corpo com ervas e ungüentos, ervas aromáticas, enrolar o corpo em faixas de linho, conduzi-lo até o local onde deveria ser sepultado. Não fizeram isto. E por que não fizeram? O quarto no andar superior era o local onde as pessoas se dedicavam à oração e às súplicas ao Senhor. Aquela comunidade foi suplicar a Deus, especialmente aquelas pessoas que eram impactadas pelo testemunho de Dorcas. E souberam, ouviram, olha, Pedro está aqui perto, Pedro pode ser acionado. Vamos até ele, vamos até aquele que pode orar por nós. Mandaram chamar Pedro, pois criam que na possibilidade da sua ressurreição. Eles tinham uma esperança e mandaram chamar Pedro, dizendo assim: não se demorem em vir encontrar conosco aqui em Jope. Venha logo. Que fé revelaram aqueles amigos, amigas de Dorcas. De onde veio esta ideia? Esta ideia vem de uma tradição, a tradição de fé na ressurreição. Nós precisamos crer e ter fé e esperança nas ressurreições da vida, na certeza de que teremos a gloriosa bênção da ressurreição para a vida eterna. Eles tinham esta fé, a fé de acontecimentos. Na verdade, são raros os acontecimentos de ressurreição na Bíblia. A Bíblia não dá tanta ênfase, porque a esperança real é de a vida vindoura, a vida eterna com Cristo. Não a ressurreição simplesmente para esta vida, mas neste caso foi mais um testemunho. Os profetas, nos ciclos de Elias e Eliseu, aconteceram ressurreições no ciclo de cada um. Jesus, nós sabemos, pelo menos 3 relatos de
ressurreições nós temos na vida e ministério de Jesus, e temos também outro na vida e ministério do apóstolo Paulo, e aqui com Pedro havia esta esperança. Eles revelaram, então, fé na ressurreição. E o testemunho de fé dos profetas e de Jesus inspiravam eles a pensar, poxa, Dorcas não pode nos deixar, Tabita não pode nos deixar. O testemunho deles esse testemunho da ressurreição fizeram eles pensar, se há alguém digno de tal milagre, se há alguém que precisa permanecer conosco por mais um tempo, este alguém é Dorcas. Eles estavam dispostas a percorrer qualquer distância para trazer aquela serva preciosa de volta à vida. Por quê? Pelo impacto do seu testemunho, uma vida que impactava. Como nós precisamos de vidas como Dorcas que impactam nosso mundo, não é verdade, queridos e queridas? É assim que temos o registro de um dos testemunhos mais impactantes registrados na palavra de Deus. Foi assim que Dorcas costurou a sua reputação, o seu testemunho. Dorcas, então, ela era compromissada com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Queria desafiá-la a, como Dorcas, se comprometer com o Senhor Jesus, realmente totalmente a sua vida interior, primeiramente, a sua vida e compromisso de oração, e também a sua vida exterior, o seu testemunho perante as pessoas. Comprometa-se com o Senhor Jesus. Em segundo, suas boas ações impactaram as pessoas à sua volta. Como é bom ver esse testemunho das pessoas dizendo, não, Dorcas não pode ir embora agora. E foram impactados pelas boas ações dela, atendendo as pessoas, as necessidades das pessoas. Nós precisamos, como igreja, de sermos Dorcas, atendendo a vida das pessoas neste momento, queridos e queridas. Dorcas também, ela esvaziava a sua bolsa e o seu cofre para ajudar financeiramente os mais pobres, e boas ações impactaram as pessoas à sua volta. Nós sabemos e vimos isto. Também Dorcas, até a morte de Dorcas, impactou aquela comunidade. De que maneira? Suscitou neles a esperança. Eles ficaram realmente cheios de esperança, renovaram a sua esperança, suscitou neles o desejo de ver Dorcas de volta à vida, de volta a caminhar com eles e a apoiar aquela comunidade. Queridos e queridas, somos então chamados a viver uma vida e testemunhar, e o exemplo para nós é desta discípula do Senhor Jesus, chamada Tabita ou Dorcas. Tabita, provavelmente o nome aramaico, aliás, o nome aramaico mesmo, e Dorcas, aqui, o nome grego, que nós possamos viver e impactar nosso mundo com um testemunho como o desta mulher. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe com esta linda e especial palavra e desafie o seu coração a ser um coração como o de Dorcas. Deus abençoe.
agora, queridos e queridas, vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, te damos graças, Pai querido, Pai amado, pela bênção de estarmos na tua presença. Elevamos nossos corações a ti. Queremos, ó Deus, viver em compromisso contigo, Pai, como este exemplo da palavra de hoje, o exemplo de Dorcas, podemos, ó Deus, nos colocar na tua presença e nos dispormos a servir a ti, ó Deus. Que, ó Deus, o Senhor possa suscitar em nossos corações e na vida da igreja a esperança, como nos corações, ó Pai, daquela comunidade de fé, que sabia que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que nós possamos, ó Deus, também colocar neste momento difícil nossa esperança no Senhor, nossa esperança, ó Deus, de que, ó Pai, dias, ó Pai, de melhora virão, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, nesse momento a dedicar nossas vidas, ó Pai, nosso testemunho de fé, ó Pai, amparando, ajudando, dispondo-nos a abençoar pessoas, ó Pai. Te oramos, ó Deus, para que as ações, ó Pai, das nossas vidas, como discípulos, discípulas do Senhor Jesus, a vida da igreja possa, ó Deus, impactar, ó Pai, a nossa sociedade. Oramos, ó Deus, por tudo o que tem sido feito em teu nome e, ó Deus, agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita o teu povo, abençoa os lares, ó Deus, cura os enfermos, toca e abençoa. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, recebei a bênção neste momento de encerramento do nosso culto matutino. Que Deus toque nossos olhos para que possamos enxergar a sua criação como Ele a enxerga. Que Deus toque nossos ouvidos para que possamos ouvir os lamentos e louvores de sua criação como Ele os ouve. Que Deus toque nossa boca para que possamos levar adiante a sua mensagem e a Ele louvar. Que Deus toque nossas mãos para que as possamos usar para trazer o bem como Ele faz. Que Deus toque nossa vida para que ela venha a ser morada do Espírito Santo. Que Deus toque o nosso coração para que possamos sentir como Ele sente. A bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, queremos também comunicar alguns avisos nesse instante. Queremos rapidamente colocar esses lembretes da nossa igreja, do nosso movimento como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os 75 dias de oração, nos 75 anos da igreja, prossegue. Nós queremos que você continue acompanhando. A cada dia da semana, de segunda a sábado, nós temos o envio de uma mensagem breve e também de um áudio de oração para você acompanhar todos os motivos de oração na vida da igreja. Até o mês de março, até o dia 16 de março, o dia da igreja, nós queremos anunciar sempre esses motivos de oração para que você também seja estimulado a fazer o seu tempo com Deus, a orar no seu dia a dia. Vem aí, olha só, queria comunicar aqui, vem aí a Escola Dominical 2022. Nós estivemos reunidos essa semana e os pastores com a nossa querida Joyce, a seminarista, e queremos anunciar que próximo domingo, então, dia 23, nós teremos uma aula inaugural e queremos que você participe, sempre às 10h30, ainda deverá ser no modo virtual, iremos querer a sua participação através de uma live no YouTube, no Facebook da nossa igreja. Então, não esqueçam, próximo domingo, além do culto matutino, teremos a escola dominical, a escola bíblica dominical, às 10h30. Que boa novidade! É hora de começarmos, então, a nossa
escola bíblica. E à noite, então, 19 horas, teremos novamente nosso culto online, ao vivo, a transmissão e também presencial. Mais uma vez, queremos renovar o nosso convite para que você que está sem sintomas, que tem completo aí o ciclo da vacina, você possa comparecer para cultuar a Deus conosco. E também transmitiremos para aqueles que não podem estar presentes. Que o Senhor nos guie. Tenha um abençoado domingo na presença do Senhor Jesus.